Na dúvida, o pastor já deixou um outro relógio aqui pertinho, para a gente não extrapolar. Irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Queria convidá-los ainda a ficar de pé e ler um texto, um verso curto, de um capítulo gigante. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos todos juntos? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Pai querido, nós queremos te render graças, Senhor Deus, por este momento, por este culto que é oferecido a ti. Neste momento, ó Pai, a tua igreja deseja ouvir a tua voz. Fala conosco por meio da tua palavra. Me usa por graça e por misericórdia, como canal da tua voz, da tua vontade, do teu querer para o teu povo essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O Salmo 119, irmãos, é um salmo famoso e bastante conhecido, principalmente por se tratar do maior salmo entre os demais. O Salmo 119 ele é composto por 176 versículos. Sendo assim, ele se torna também o maior capítulo de todas as Escrituras. Interessante também é perceber que sobre o autor não se tem um conhecimento que se possa afirmar quem ele foi. Alguns estudiosos dizem que foi Davi que o escreveu, mas não conseguem trazer isso como uma posição absoluta. O que nós podemos afirmar acerca do escritor do Salmo 119 é que de fato ele era um servo do Senhor, extremamente piedoso e que trazia consigo uma profunda e intensa devoção e paixão pelas Sagradas Escrituras. O tema central desse capítulo é a plena e total devoção e exaltação à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Se você for percorrer e ler todo esse salmo, você vai perceber que todos os seus versos, o salmista faz referência à palavra. Todos eles. Esse salmo consiste de 22 grupos de 8 versos. É um recurso linguístico que o escritor usou, se chama um salmo acróstico, onde a cada 8 versos ele denomina uma letra do alfabeto hebraico para caracterizar aquele verso, aquele bloco de 8 versos. E ele não faz isso aleatoriamente. Isso é um recurso que ele faz, e a intenção do salmista é que quem lesse esse salmo de fato não apenas servisse para ele ler ou para ser cantado, mas acima de tudo esse salmo deveria ser memorizado, dado a importância que o salmista vê no seu escrito e na referência que ele faz sobretudo à palavra de Deus. Portanto, irmãos, esse salmo foi feito e foi escrito não simplesmente para, como falei, ser lido ou cantado, mas sobretudo para a gente memorizá-lo e de fato decorá-lo. Essa é uma das grandes intenções do seu escritor. Mas nessa noite eu queria pensar com você algumas lições para uma vida plena em Deus. Vejamos algumas lições que este salmo nos traz para podermos viver uma vida plena em Deus, em sua vontade, em seu querer para nós. Em primeiro lugar, o que o salmista nos apresenta é uma ação. Ele inicia o salmo dizendo: guardo. A ação é guardar. E guardar aqui expressa uma atitude de preservar em segurança. Nós seres humanos temos uma tendência natural a guardar, a acumular
coisas e preservar, geralmente, aquilo que a gente atribui algum valor, alguma importância. O ser humano é, por natureza, colecionador de coisas. Uns gostam de colecionar riquezas. Outros gostam de colecionar elogios, títulos. Outros gostam de guardar bens. Outros gostam de guardar mágoas, ressentimentos, sofrimentos, dores. Mas tudo isso, irmãos, são coisas passageiras, são coisas que muitas delas até não devemos guardar. Mas o salmista nos chama a atenção para guardar algo que é extremamente precioso. Por isso o sentido de preservar. Por isso ele vê a necessidade de guardar algo que é muito valioso. O salmista nos ensina a guardar a palavra de Deus. E é a palavra, e somente a palavra, que podemos viver, e através da palavra que podemos viver uma vida plena em Deus. Somente através da palavra. Salmo 119, verso 112, diz: inclina o meu coração a guardar os teus decretos. Provérbios 19, verso 16, a parte A diz o seguinte: quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Perceba, irmãos, que de fato guardar a palavra é uma ação, é uma atitude que se faz necessária em nossos dias. E o salmista não ressalta essa ação, essa atitude de maneira aleatória. Tanto é que ele expressa, sobretudo no verso que lemos, que ele guarda a palavra. A grande pergunta, irmãos, que fazemos é o que temos guardado no nosso coração. O que temos, irmãos, preservado e dado valor de importância. Será que temos guardado, irmãos, constantemente a palavra de Deus? Ou será que a nossa mente, nosso coração, a gente tem feito vários esforços para guardar qualquer outra coisa, menos a palavra? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. E o salmista não escreve, repito, essa atitude, essa ação de guardar de forma aleatória. Há um propósito, há um fim, há uma necessidade que o motiva e o condiciona a guardar a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nosso coração está cheio e está abrigando muitos sentimentos que não de guardar a palavra de Deus. Às vezes os nossos ouvidos, irmãos, têm ouvidos, têm escutado muitas vozes, mas não têm escutado a palavra de Deus. E o convite do Senhor para mim e para você essa noite é para que possamos guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus, irmãos, nos fala de prioridade. Nós precisamos, irmãos, priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. Se em primeiro lugar nós temos uma atitude, em segundo lugar, o salmista nos apresenta um lugar. Eu preciso guardar a palavra, mas guardar a palavra onde? E ele diz: no coração. O lugar em que eu devo guardar a palavra é no coração. O coração, irmãos, além de um órgão humano e animal, ele é visto como muitas coisas, sobretudo no escritor da palavra de Deus, sobretudo no escritor dos Salmos, sobretudo nesse escrito que acabamos de ler. E na visão bíblica, coração é visto como a sede do homem interior. 1 Pedro 3,4 fala disso. Um lugar
um lugar onde só é conhecido por Deus. 1 Samuel 16:7. Ele também é a sede do nosso intelecto, dos nossos pensamentos. Daniel 2:30. A sede da fé, Marcos 11:23. A sede dos sentimentos e das paixões e de todas as espécies de emoções dos seres humanos. O coração é ainda a sede da vontade, da vida moral e religiosa. Portanto, irmãos, coração aqui nesse sentido não expressa um órgão, não expressa uma característica apenas, mas coração nesse contexto aqui representa o homem como um todo. Quando ele escreve coração, nesse versículo, nesse verso, ele refere-se ao caráter ontológico, o caráter do ser do homem, que expressa todo o nosso ser em sua plenitude, largura, comprimento, altura e profundidade. Então, quando o salmista escreve que é necessário guardar a palavra no coração, ele está dizendo, irmãos, que a forma correta de absorvermos ou de guardarmos a palavra no coração é lê-la tão intensamente, conhecê-la tão profundamente, a ponto dela fazer parte do nosso ser, a ponto dela estar tão internalizada dentro da minha vida e da sua vida, que tudo o que eu faça, o que eu penso, o que você faça ou pense, seja controlado, guiado e conduzido pela palavra de Deus. Esse é o sentido de coração aqui. Quando ele diz, olha, eu guardo a tua palavra no meu coração. Essa palavra entrou no seu coração, no mais profundo do seu ser. Ele olha para o mundo e o seu olhar não é um óculos, não é uma visão que tem as lentes do mundo, mas tem as lentes de Deus, porque ele está cheio de Deus e da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, e o verso 29. E nos diz algo muito interessante. Deuteronômio capítulo 4, 29 diz: mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O sentido aqui é o mesmo, irmãos. Buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, é com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Perceba, irmãos, a intenção do salmista, para que eu e você, e todos quantos lerem esse salmo, esse verso, possamos entender que a palavra não deve ser um objeto meramente que eu utilizo quando eu vou à igreja, ou quando no culto o pastor ou o líder, ou quem está dirigindo o culto, pede para abrir no versículo, no capítulo tal, no livro tal. Essa palavra não deve estar apenas na minha estante, decorando a minha sala. Essa palavra não deve estar simplesmente aberta no Salmo 91, como amuleto. Esta palavra não deve estar no meu porta-luvas do meu carro, do seu carro. Essa palavra, irmãos, ela deve estar sendo absorvida diariamente, a ponto dela fazer parte do meu ser e dominar todo o meu caráter, todas as minhas ações e todos os meus pensamentos. Perceba quão precioso, irmãos, é importante é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Provérbios 4, capítulo 20 ao 23, também nos dá uma luz sobre o que o salmista está escrevendo e corrobora para o pensamento dele. Ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu
coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo, para todo o seu ser, para você na sua mais perfeita plenitude. Interessante, irmãos, que às vezes de fato guardamos no coração coisas que não devemos guardar. Guardamos no coração e somos guiados e está dominando no nosso ser não a palavra, mas às vezes, irmãos, estamos sendo submissos não à palavra, não ao Deus da palavra, mas à nossa própria vontade, ao desejo pecaminoso do nosso coração, irmãos, e isso é extremamente perigoso. O profeta Isaías, certa vez, escreveu algo muito interessante, exortando o povo de Israel, que eles precisavam abandonar os seus pecados. E ele diz, Isaías 1, verso 4, ele diz: "Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixam o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados e persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram exprimidas nem atadas, nem amolecidas com óleo." Quando guardamos no nosso coração, irmãos, pecado e não confessamos a Deus, nós adoecemos espiritualmente. E agora o que governa o nosso ser não é mais a palavra, mas as minhas inclinações pecaminosas. E quando nós chegamos, irmãos, nesse ponto, nós fatalmente, irmãos, estamos desagradando o Senhor, que é o Senhor da minha vida e da sua vida, e que também zela para cumprir com a sua palavra. Precisamos, irmãos, estar atentos em relação a isso. A pergunta é: o que você tem guardado em seu coração? Será que você tem guardado em seu coração mágoas, ressentimento, sentimento de inveja, sofrimento, dor, ira? A palavra de Deus deve ser a única coisa, irmãos, que domina e governa toda a nossa vida e tudo em nós. A proposta do salmista é que conhecemos tão profundamente a palavra de Deus, a ponto dela se tornar a fonte essencial da nossa vida e da nossa existência. A ponto de você dizer e você sentir dentro do seu ser, mais profundo do seu íntimo, a necessidade diária de se alimentar dessa palavra. Ele está envolvido nela, a ponto de as suas ações, os seus pensamentos serem conduzidos por essa palavra. Mas uma terceira lição, irmãos, que aprendemos: primeiro, uma ação de guardar; segundo, um lugar, o coração; em terceiro lugar, irmãos, o salmista nos apresenta uma ferramenta, uma arma, e ela é o objeto que deve ser guardado no nosso coração, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma ferramenta de guerra, de combate, que combate o mal do pecado, do nosso próprio eu e de todas as nossas demais desafios. É a palavra, irmãos, e quando estamos de posse dela, e quando ela está nessa proposta do salmista internalizada em nós, conduzindo as nossas ações e nossos pensamentos, ela se torna uma arma, irmãos, para podermos vencermos as dificuldades, para vencermos o mal com o bem. Interessante perceber, Efésios, capítulo 6, verso 17, nos mostra uma característica da palavra de Deus como arma, e ele diz, Paulo escrevendo: "Tomai também o
capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus ainda 4:12 nos apresenta uma outra referência, uma outra conotação, que nos ajuda a entender esse propósito salmista. Ele diz, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa arma, é a nossa regra de fé, de conduta, de prática, é que nos ajuda a vencer. Mas uma pergunta também se faz quando falamos sobre a palavra: o que é a palavra? Ou quem é a palavra? E 1 João capítulo 1, verso 14, nos responde de forma maravilhosa, e diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cristo, irmãos, é o Verbo, é a palavra encarnada. Você pode até dizer assim: Josias, eu não entendo, eu não leio muito a Bíblia, porque eu não entendo, é complicado para mim entender. Você quer entender a Bíblia, irmãos, de forma plena e total? Olhe para Cristo. Ele é o Verbo de Deus, a palavra que se encarnou, que se fez carne por amor a mim e a você. Nós precisamos, irmãos, dessa palavra, nós precisamos, irmãos, dessa arma. E essa arma, irmãos, deve, irmãos, dominar a nossa vida. E essa arma, irmãos, não é para ferir o nosso irmão. E essa arma, irmãos, não é para demonstrar que nós sabemos de alguma coisa, mas é para glorificar o nome de Deus. Mateus, irmãos, capítulo 4, verso 4, nos ajuda também a entender esse propósito. Jesus dizendo: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 14, 21, irmãos, também nos dá uma dica da importância, irmãos, dessa palavra para a nossa vida. E diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como é importante, irmãos, amarmos essa palavra. Como é importante, irmãos, vencermos e entendermos, irmãos, que a nossa vitória vem através da palavra de Deus, que é Cristo, o Verbo encarnado. Jesus, irmãos, quando foi tentado, o que foi que ele usou? Filosofia, o senso comum. Ele usou a palavra, irmãos. O diabo tentou, mas ele usou e ele venceu a palavra. Jesus, irmãos, é o nosso modelo de vitória pela palavra. Às vezes, irmãos, estamos enfrentando lutas e gastamos tempo procurando as armas erradas. Ele me feriu, eu vou pensar aqui no argumento para detonar. Eu quero devolver, não vou ficar calado desse negócio não. A vitória do crente, irmão, muitas vezes está no silêncio, de ouvir a voz de Deus pela palavra. Quando diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Precisamos ouvir mais, irmãos, a voz de Deus pela palavra. Quem sabe, como filho, você até não sabe mais reconhecer a voz de seu pai, porque faz tempo que você não ouve a voz de seu pai, a palavra dele. Deus vem,
irmãos, nos despertar, me despertar, a ter um comprometimento maior com a sua palavra. É por isso, irmãos, que devemos amar a palavra do Senhor e estarmos, irmãos, plenamente arraigados nela, cheios dela, porque só assim, irmãos, ela será a nossa principal arma para vencermos as nossas batalhas. Quando a gente, irmãos, troca a palavra por qualquer outra coisa, nós estamos, irmãos, guerreando com a arma errada. Em quarto e último lugar, irmãos, o texto nos apresenta um propósito. Veja que, em primeiro lugar, o salmista nos apresentou uma ação, guardar. Depois ele nos apresenta um lugar, o coração. Depois ele apresenta uma arma, uma ferramenta, a palavra. Mas ele tem um propósito com tudo isso. Ele tem um propósito em ter que guardar a palavra no seu coração. E o propósito é não pecar contra Deus. E pecar, irmãos, nós sabemos muito bem e temos aprendido, o pastor Eudes tem nos ensinado, todos os pastores aqui, todos que pregam aqui, sobretudo a liderança da igreja, que pecar, irmãos, é qualquer forma de conformidade com a palavra de Deus, é transgredir, é desobedecer à vontade de Deus revelada em sua palavra. Isso é pecar, irmãos. Perceba, irmãos, o cuidado e o zelo do salmista em querer internalizar a palavra de tal forma que ela conduz a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, porque ele tem um propósito, e o propósito é não pecar contra Deus. 1 João, capítulo 3, verso 4, vai nos mostrar algo bem interessante. 1 João 3, verso 4, diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. 1 João ainda, capítulo 3, verso 9, diz: aquele que é nascido de Deus, não peca habitualmente, constantemente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque ele é nascido de Deus. O propósito do salmista, irmãos, é não pecar contra Deus, porque ele sabe, irmãos, que pecando contra Deus estará o desagradando. Perceba o zelo, o cuidado que ele tem no seu relacionamento para com Deus. É um cuidado tão profundo e tão singelo que ele cria meios, ele se preocupa, ele se programa, ele cria estratégias para que o Senhor não se desagrade com a sua atitude, com a sua forma de pensar, de agir e conduzir a sua vida. E ele arquiteta a sua vida de uma forma que possa fazer tudo para não desagradar o objeto do seu amor, o seu Deus. Salmo 97, irmãos, verso 10. Nos traz também uma lição preciosa. Diz assim: o Senhor ama os que odeiam o mal. Ele preserva as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. O Senhor ama aos que odeiam o mal. Todas as vezes, irmãos, que eu e você, nós lutamos para permanecermos firmes em santidade ao Senhor, o Senhor nos olha, irmãos, e se agrada em nós, e se agrada da nossa atitude. Porque a palavra de Deus diz que Ele ama os que se afastam do mal. A palavra de Deus diz, irmãos, que o nosso Deus, Ele é santo, que Ele não pode ver o mal.
O salmista, ele tem um propósito de não pecar contra Deus. E a palavra do Senhor nos revela que um dos principais atributos dele é a sua santidade. E é essa santidade do Senhor que deve ser o modelo único da nossa conduta aqui na terra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16. Nos mostra algo bastante interessante. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu, Senhor, sou santo. A santidade, irmãos, diante de Deus, é algo que o agrada extremamente. É algo que alegra o seu coração. É algo, irmãos, que deve ser a nossa conduta, a nossa maneira de ver as coisas no mundo e que deve nos levar a agir em conformidade com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos ordena e que traz o Senhor como nosso modelo maior e principal de santidade. Esses dias, irmãos, eu coloquei na rede social um pensamento e disse assim: você não foi chamado para ser você mesmo. Você foi chamado para ser como Cristo é, imitador de Cristo. Porque às vezes, irmãos, as pessoas dizem consigo mesmo: não, o povo tem que me aceitar, eu sou assim mesmo. É o meu jeito. Não fomos chamados, irmãos, para sermos nós mesmos, mas nós fomos chamados para ser como Cristo é. Sermos santos, separados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Para que o mundo veja em nós, irmãos, a boa imagem, a boa e perfeita, irmãos, vontade de Deus, revelada não somente através do que a gente fala, mas através das nossas atitudes. Eu quero concluir essa noite, irmãos, essa reflexão, dizendo o seguinte: a lição para uma vida plena em Deus foi o título e a proposta da mensagem dessa noite. E nós vimos que o salmista nos apresenta uma ação, e a ação é guardar. Nos apresenta um lugar, o lugar é o coração. Nos apresenta uma ferramenta, uma arma, e a arma é a palavra de Deus. E nos apresenta um propósito. E o propósito é que a nossa vida seja conduzida de tal forma que Deus se agrade dela. A pergunta que nós devemos fazer hoje e ao longo dessa semana, porque os desafios, irmãos, não começam nem sempre aqui na igreja, não. É amanhã, quando você volta para o seu ambiente de trabalho, para a sua faculdade, para a sua vizinhança, para a sua família, para o seu convívio dos seus parentes, para os lugares fora do ambiente da igreja. E a pergunta que eu quero que permeie a sua mente ao longo de toda essa semana é: o que é que eu tenho feito para que a palavra de Deus esteja implantada em mim de tal forma que tudo que eu veja, que eu sinta, que eu perceba, que eu pense, todas as minhas atitudes estejam segundo o propósito de Deus revelado nas suas Escrituras? Será, irmãos, que as nossas atitudes, e que temos vivido uma vida plena em Deus, pautado na sua palavra? Porque só existe, irmãos, uma forma de viver uma vida plena em Deus. E a forma é guardar no seu coração
as palavras do Senhor, para que você e eu não venhamos pecar contra aquele que é santo, 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 santo e eternamente santo. Guarde essa palavra no seu coração e que a palavra de Deus, a partir da minha vida, tenha devida importância. Que ela tome forma de mim, que ela tome forma de você, a ponto de quem olhar para nós dizer: eu não sei discernir bem, porque o que ele vive, o que ela vive, o que ele fala, o que ele faz, o que ele pensa, tudo está pautado na palavra. Essa, irmãos, é a vontade de Deus para nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.